parturiente. O que acontece com uma mulher em trabalho de parto, do ponto de vista psicológico? Podemos imaginar o parto como tendo duas interfaces. Uma é aquela fisiológica, em que sabemos que acontecem contrações, que tem uma liberação de ocitocina, que o bebê está empurrando para sair, a mulher tem dor, podem ser feitos vários exercícios para aliviar a dor, as pessoas em volta dão apoio, conversam, orientam, massageiam. O parto pode ter complicações, pode ser um parto de baixo risco, de alto risco, todas as partes fisiológicas do parto, aquelas que a gente pode ver, de alguma forma mensurar e conferir com as nossas mãos e os nossos olhos, os nossos 5 sentidos. Agora, a segunda interface é aquela invisível, é aquela que, na verdade, tem muita mais influência do que a gente imagina. É a psicologia. E com psicologia, quero identificar qualquer coisa que não seja palpável, material. Então, as nossas emoções, a espiritualidade, os anjos, se estiverem por perto, os monstros mais profundos que emergem, os medos, as preocupações, desagrados, os agrados, os pensamentos, tudo aquilo que a gente não toca e que, entretanto, está poderosamente presente no parto. E por que está tão poderosamente presente no parto? Porque, já que nada está separado de nada, a nossa condição fisiológica, com tantos hormônios à flor da pele, que já vem acontecendo desde a gestação, do comecinho da gestação, alcança seu pique. Então, já durante a gestação, nós temos mais contato com a nossa interioridade. Quem não tinha, quem se defendia muito, quem se protegia na torre de marfim da racionalidade e das razões, e inclusive das evidências científicas, ela começa a não ter toda aquela fortaleza funcionando. E o parto, isso já durante a gestação. Agora, o parto, chega o parto, e no parto tem uma encruzilhada de várias questões. Tem o corpo, que começa a funcionar de forma autônoma, aliás. Tem as nossas emoções, os medos, as coisas assim, instintivas que pulsam dentro da gente. Tem as questões mais psicológicas, no sentido assim, daquilo que a gente tem consciência, do que pensa, das pessoas, de quem está, de quem não está. E tem as questões subconscientes que estão latentes, preocupações talvez sobre o futuro e quem está me vendo, porque eu quero ser vista, ou então porque eu não quero ser vista, problemas de trabalho, preocupação com o bebê, e tem questões mais profundas ainda. Será que eu vou ser capaz realmente, apesar de que todo mundo disse que sim, apesar das evidências científicas dizerem que sim? Tudo isso aparece. Justamente por essa liberação hormonal, nós estamos mais sensíveis a essas questões interiores, que num estado, entre aspas, normal, que é fora da gestação, no nosso mundo diário, nos nossos hábitos cotidianos de mulheres modernas, etc., nós conseguimos com mais facilidade manter sob controle. No parto, não se mantém sob controle. Aliás, o parto é justamente isso, soltar o controle. Só que quando a gente solta o corpo e a gente se entrega inclusive para a dor, o que facilita, o que diminui a dor, a gente se entrega também para aquilo que sentimos, porque no sentir a dor, que é uma percepção física, nós também sentimos outras coisas. E é justamente na tentativa de não sentir essas outras coisas que enrijecemos e que podemos provocar as famosas distócias emocionais, ou seja, o enrijecimento emocional provoca um distúrbio físico. A gente já sabe que as doenças físicas, elas não são simplesmente coisas que acontecem nesse corpo, elas têm a ver com como a gente vive, como a gente se sente, ou seja, com o nosso emocional.
Então, por que que não haveria de acontecer isso no parto? Que não é nenhuma patologia, é o momento em que confluem todas as dimensões da mulher, o seu cognitivo, porque ela está lá, ela não está bêbada, não, ela está perfeitamente consciente e ela sabe. Ela pode não estar com tudo na cabeça, mas ela já processou muitas coisas, ela sabe o que quer dizer aquele momento na vida dela, ela tem umas ideias a respeito. Tem o sentimento com relação a ser mãe, é a expectativa do bebê, o sentimento com relação às pessoas em volta, tem a vontade dela de ser mãe, o medo de ser mãe, a busca de soluções para as questões que ser mãe vão trazer. Tem as emoções, e emoção é medo, né? É medo, é alerta, são as reações que estão mais ligadas ao instintivo. E tem os instintos do próprio corpo que estão querendo funcionar. Só que os nossos instintos só funcionam se a gente conseguir abrir espaço para eles funcionarem. Nós somos a raça humana, a espécie humana, aliás, a espécie humana, ela não é livre para funcionar instintivamente se a mente nossa não permitir. Nós somos animais. Então a gente tem que deixar esses instintos funcionarem. Só que quando a gente vai sentir a dor, a gente também vai sentir o medo ou a preocupação. E aí aquela dúvida que ficou lá enterrada, lá no fundo do poço, que a gente evitou olhar para ela a gestação inteira, porque a gente achava que, no fundo, a gente achava que não ia dar conta. Então a gente evitou olhar para aquele medo. A gente fez de conta que não existia. Aquela dúvida lá, aquele medo, aquela pergunta vai voltar na hora do parto. Por isso é que tantas mulheres que têm uma gestação de uma certa forma têm o parto que não condiz com a gestação que elas tiveram. Quantas mulheres seguríssimas do que queriam e de como queriam acabaram tendo partos muito diferentes. É muito simples. Elas ficaram só no racional. Elas não atentaram para uma questão bem simples, que nós somos seres psicológicos. É tão difícil isso. Nós temos emoções e nem tudo o que nós sentimos ou o que nós sabemos de nós é o que temos. Nós temos uma dimensão grande dentro da gente que é inconsciente, isso significa que a gente não percebe, só que ela se manifesta por alguns sinais. E o que aconteceu é que durante a gestação nós não quisemos colher esses sinais, perceber essas vírgulas fora do lugar, não quisemos olhar nas entrelinhas e sacar o que estava já visível. E o que a gente fez? A gente reprimiu. A gente fez de conta de nada. Não olhou, como se não olhar para a parede do meu lado faz com que ela suma. Ela não some, ela continua lá. Só eu que estou inconsciente dela e, portanto, quando eu virar naquela direção achando que o caminho está livre, eu vou dar de cara com a parede. Então, psicologia do parto é conseguir enxergar as coisas em profundidade. Por isso que o parto é um maravilhoso momento de autodescoberta, é uma oportunidade fantástica para as mulheres darem um salto de consciência muito grande, de autoconhecimento, de autodescoberta, de empoderamento real, porque o empoderamento só nasce lá do fundo para fora, não é uma coisa da cabeça. A cabeça pega um livro de autoajuda e você seria empoderada. Então, é um processo interior de crescimento. E o parto é uma das melhores oportunidades para a gente alcançar isso. Bom parto a todas. Tchau, tchau.